Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor. Estou aqui com o Will e com o Renan e hoje a gente vai falar intuição, como ativar a intuição para as decisões do dia a dia. Muita gente acaba encarando a intuição como um chute, uma aposta cega, mas na verdade eu acredito que ela é um resultado acumulado de centenas de experiências que você já viveu, do repertório que você tem, das experiências que você absorveu, e coincidentemente o Fórum Econômico Mundial também mostrou que 73% dos executivos de alto escalão da 500, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, atribuem a maior parte das suas decisões a intuição, mas sempre acompanhada e combinada com algum tipo de análise de dados, dashboards, utilizando informação, mais o seu conhecimento e intuição, e isso acaba revelando um lado poderoso da humanidade, né? Como a gente usa o nosso conhecimento para gerar confiança, repertório, a tal ponto que a gente consegue tomar uma decisão sem saber exatamente o porquê. Mas de tanta aptidão naquele conteúdo, a gente cria um poder inconsciente. E é exatamente a dica do livro de hoje, O Poder Inconsciente, de Leonard Wiltdonal. Depois eu deixo o nome na descrição. Mas é interessante que ele traz uma citação bem legal do Steve Jobs no livro, que é: tenha coragem de seguir seu coração e a sua intuição. Eles já sabem o que você realmente quer ser. Isso fala não só de carreira, de você buscar o que você vem, mas isso também vem aquele impulso de coragem, de você buscar e correr atrás. Seja de você conquistar uma nova experiência, uma nova posição de trabalho, se arriscar num pivô de trabalho, de negócio, é ter coragem de utilizar a tua intuição como uma forma de coragem. Bom, contribuindo com isso que o William trouxe, eu acho que é importante a gente saber diferenciar a intuição do medo. E para diferenciar isso é muito simples, na verdade. O medo ele te paralisa, ele te faz sentir menor, e a intuição te orienta e te traz uma sensação de clareza, mesmo que no final das contas ela seja um aviso. De certo modo, o medo ele grita, né? Por assim dizer, perigo, fique longe, etc. E a intuição ela sussurra, ela te diz que talvez ainda não seja o momento, que alguma coisa não está se encaixando. Então a gente aprender a ouvir a intuição e saber diferenciar ela do medo é muito importante. E também a intuição, ela não é uma voz do além. Ela é o seu cérebro processando anos de dados, experiências, fracassos e aprendizados em altíssima velocidade. É o seu subconsciente reconhecendo um padrão que a sua mente consciente ainda não conseguiu verbalizar. Então, ela pode sim ser muito eficiente quando você compreende a importância dela. Tem um livro que se chama Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do Malcolm Gladwell, que ele explicou para mim, mais ou menos assim, clareou minhas ideias sobre uma coisa que eu já tinha meio que percebido há muito tempo, quando eu era mais jovem. Que às vezes eu ficava pensando sobre uma decisão que eu tinha tomado de forma rápida, e quando eu analisava o contexto todo, eu percebia que a decisão tinha sido, de certa forma, inteligente. Eu tinha acertado nessa decisão. E, fui pensar pesquisando um pouco sobre, o livro me chamou a atenção e eu fui ler. E aí, o autor, né, o Malcolm Gladwell, ele traz algumas explicações de como a gente toma decisões rápidas e intuitivas, muitas vezes sem perceber, e ele apresenta diversos conceitos e exemplos que podem enriquecer a discussão como um todo aqui. E um deles é o fatiamento fino, que é a habilidade de fazer um julgamento rápido e preciso com base em amostras pequenas de informações, que o nosso cérebro é capaz de processar padrões em segundos, e muitas vezes dessa forma fazendo análises até melhores do que de forma muito detalhada. Um exemplo que ele traz, para que ilustre muito bem isso, é que eles fizeram uma pesquisa colocando trechos sem áudio de um professor, que era alguns segundos de uma aula de um professor, para pessoas que nunca tiveram assistido nenhuma aula desse professor antes. Um professor normal, só que era só um trechinho curto do vídeo, de um vídeo de uma aula e sem som. E pediram para as pessoas avaliarem a aula desse professor de 0 a 10. E depois pediram para alunos que acompanharam esse professor ao longo de um ano inteiro para que avaliassem esse mesmo professor. E por incrível que pareça, as notas foram muito semelhantes nos dois, porque de alguma forma a gente tem uma habilidade, talvez inata, de conseguir processar com pequenos trechos de um vídeo sem som e identificar se o professor conseguia transmitir a aula, e eles avaliaram isso da mesma forma. Então, isso é um ponto assim, que chama bastante atenção. Ele também tem outros pontos, como nós usa a nossa intuição na tomada de decisões. E eu gostaria até de trazer uma citação que ele traz no livro. Nossas melhores decisões nem sempre são fruto de análise racional, mas de um piscar de olhos bem treinado. Então, a gente tem que treinar os nossos olhos para que a gente consiga tomar boas decisões para momentos difíceis. E aqui agora eu desafio você, nosso ouvinte, a usar a sua intuição para tentar colocar nos comentários qual é o tema do próximo episódio. Agradeço você que chegou até aqui e até o próximo episódio.